tipo, gente, ele é um clone. Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou relembrar 3 personagens interpretados pelo queridíssimo Murilo Benício. O primeiro, eu já vou começar dando uma roubadinha, que vão ser 3 em 1, e é claro que eu tô falando de Diogo, Lucas e Léo de O Clone. Bom, vamos lá. O Diogo era um personagem que ele aparece muito pouco, porque ele morre logo no início da trama. Ele era um homem, assim, mulherengo e que estava se preparando para assumir os negócios do pai, né? Meio que para ser o sucessor ali na empresa de advocacia. Ele e o Lucas eram irmãos gêmeos, mas eles eram muito diferentes de personalidade. O Lucas, ele não queria essa carreira do pai. O Lucas era mostrado ali, né? Ele descalço, tocando violão. Ele era um homem mais romântico. Ele ali se apaixona, né, pela Jade já no início da novela, e o pai dele também não aceita essa questão, era um amor proibido. E aí, quando o Diogo morre, o que acontece? A vida do Lucas vira um verdadeiro pesadelo. Eu acho o Lucas um personagem extremamente infeliz em quase a novela inteira. Porque o que acontece? Além dele não poder ficar com a Jade, né, ele se casa com a Maísa e, gente, eu acho bizarro, porque a Maísa, ela meio que arma ali no começo pra Jade pensar que o Lucas e ela já estavam juntos, né? Quando ainda não estavam. E a verdade é que ela ficou obcecada pelo Lucas, mas ela nunca gostou do Lucas de verdade. O casamento deles é um fracasso porque ela queria estar casada com o Diogo, ela amava o Diogo. Então, quando ela conhece o Lucas e vê ele na aparência igual o Diogo, ela decide que ela quer ficar com ele, que ela tá apaixonada por ele. Mas é bem evidente o tempo inteiro que não é isso. Que ela queria mesmo era o Diogo, que ela queria que o Lucas se comportasse como o Diogo, pensasse como o Diogo, tivesse a personalidade do Diogo. Então ele passa muito tempo casado com uma pessoa que não gostava dele de verdade, gostava do irmão. E aí, eu acho ele realmente muito infeliz. E para completar, ele ainda vai e ganha de brinde um clone, né? Sem saber. Que é o Léo. Quando o Diogo morre, o padrinho deles, o Albieri, decide que ele precisa de um substituto pro Diogo, né? Que ele amava muito o Diogo. E aí, o que seria esse substituto? Um clone. Sem autorização, é claro. E aí vem o Léo. E, gente, é outro personagem que eu acho extremamente infeliz. E eu fico muito chocada que às vezes eu vejo as pessoas falando: nossa, como o Léo é egoísta, como que esse menino merecia uma surra, como ele tratava a mãe dele, a deusa. E eu fico tipo, gente, ele é um clone. É óbvio que ele vai ser egoísta. Ele não tem sentimentos reais pela mãe dele porque ele não é um ser humano. Ele é um clone. Não dá pra você esperar atitudes de um clone. Essas atitudes que você esperaria e cobraria de um ser humano. Então é óbvio que ele tem ali um apego com o Albieri, porque o Albieri é o criador dele, né? Como se ele fosse ali o monstro e o Albieri o Frankenstein, né? Então, gente, é óbvio, eu acho muito bizarro quando eu vejo as pessoas cobrando algo do Léo, chamando ele de egoísta, ele de mimado, ele de não sei mais 1000 coisas, e eu fico tipo, gente, ele é um clone. E aí, vamos pro segundo personagem, que já que a gente tá falando de Léo, vamos continuar falando de Léo. Vamos falar de o Léo de Por Amor. Esse personagem, gente, eu acho ele assim, ele é tão bonzinho que chega a dar pena, né? Ele passa a novela inteira ali sendo tratado super mal pela mãe. E é basicamente isso, né? Ele é muito bonzinho, é um personagem muito querido, mas que eu não tenho tantas coisas assim a pensar sobre ele, porque é só isso. Ele é muito bonzinho, muito fofo. E eu fico feliz que no final ali ele descobre que é filho do Atílio e eles têm uma relação legal. E também pelo relacionamento dele com a Cata, que dá certo, eu acho fofo. Só isso. E em terceiro, vamos falar de Danilo, de Chocolate com Pimenta, que é um personagem que me irrita ao extremo. Ele é um mocinho da novela, né? Mas ele é um mocinho, assim, bem babaquinha, se a gente for parar pra analisar direitinho.
Ele... Eu gosto do romance dele com a Ana Francisca, eu gosto desse casal, mas ele é bem babaca com outras mulheres também ao longo da novela, como com a Lili. Ele engana outras mulheres. Ele é o típico mulherengo ali, responsável, né? E ele é muito pateta, isso me irrita. Ele é muito pateta, ele acreditava em todas as coisas que as pessoas falavam. Ai, ele é muito pateta, muito irritante, mas eu não odeio. Eu até que eu gosto desse mocinho, eu só acho ele muito irritante. Muito pateta, muito idiotinho às vezes. Em quarto, a gente pode falar sobre um queridinho meu, que é o Ariclenes. Ou, se vocês preferirem, Victor Valentim, de Tititi. Gente, eu amo o Ariclenes. Eu sou apaixonada com esse personagem porque ele é muito divertido. O Ari, ele é aquele típico malandro, talvez um pouco mané, porque as coisas nunca davam certo pra ele no começo da novela, né? Mas ele tá sempre ali, ele é trambiqueiro, né? Ele tá sempre ali querendo um jeito de subir na vida sem ter que trabalhar muito, porque ele também não gosta de trabalhar, né? Ele é meio que ali sustentado pela ex-mulher. Enfim, é um personagem que eu adoro, porque apesar dele ser um trambiqueiro, ele é uma pessoa com um coração muito bom. E na rivalidade dele com o Jacques Leclerc, eu acho que é quase impossível não torcer por ele nessa rivalidade, né? Porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa divertida, ele mete os pés pelas mãos o tempo inteiro. E eu gostava bastante ali das relações que ele tinha, do romance dele com a Marta, enfim, da relação dele com a Cecília, né? Que foi a mulher que ele pegou os vestidos dela para poder criar esse Victor Valentim. Inclusive, para mim, uma das coisas, assim, o auge do humor é o Murilo Benício com aquele bigodinho, com aquela roupa de Victor Valentim falando portunhol. Pra mim, isso é o auge do humor, gente. Me desculpa quem não gosta desse humor pastelão, mas eu adoro. E por último, vamos falar do Raul, de Amor de Mãe, um dos últimos personagens de novela aí do Murilo Benício, né? O Raul, ele não era um vilão, nunca foi, mas ele era o típico homem rico que não se importa muito com as outras coisas que acontecem ao redor dele, com a vida, com as questões sociais, enfim. Então é um personagem que no começo ele me irrita bastante, mas desde o começo dá pra ver que ele não chega a ser uma pessoa exatamente ruim, desde o relacionamento dele ali com a Nanda. Mas você vê que ele é um personagem um pouco problemático nesses sentidos. Mas é um personagem que evolui demais ao longo da trama e por isso que eu gosto tanto. Porque é um personagem ali que depois que ele reencontra a Vitória, né, que era esse amor da adolescência dele, que sumiu de repente, ele muda demais. E também pelas questões dos filhos dele, dos dois filhos, aliás, eu diria dos três. Porque primeiro a gente tem o Vinícius, que já era, né, filho dele do outro casamento, que é esse menino que decide lutar pelas questões ambientais, talvez de uma forma que prejudicial a ele, né? Mas ele decide fazer isso. E o Raul não concordava muito, né? Ele tinha aquela coisa de, ai, pra que você tá fazendo isso, né? E o que acontece é que o filho acaba morrendo, né? Por culpa do sócio dele. Então é, inclusive, uma cena bem triste, né? Até porque quem interpretava o filho do Raul era o próprio filho do Murilo Benício com a Alessandra Negrini. Então eu acho extremamente tocante essa cena, extremamente triste. E ali talvez é um dos maiores pontos de virada do personagem para essa mudança, né? Para ele começar a se importar com outras coisas. E aí também tem o Sandro, que ele descobre ser filho dele com a Vitória. E que é esse menino que cresceu no meio da pobreza, no meio da criminalidade. E aí ele começa a ter que lidar com essas questões, porque os amigos do Sandro às vezes são criminosos, porque ele cresceu ali, ele tem que lidar com isso. E a primeira vez que ele conhece o Sandro, ele é muito arrogante, né? Naquela arrogância de um homem rico, de um homem poderoso dele.
E aí ele tem dificuldade de se conectar com Sandro posteriormente por causa dessa arrogância dele. E o terceiro filho, que é o filho que a Vitória adota, e aí depois ele decide que ele também vai adotar esse menino, que ele vai ser realmente o pai desse menino, que é muito fofo. Então o Raul é um personagem, é um dos meus personagens favoritos de Amor de Mãe, eu diria. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo.